Coloca a sua vida em ordem com estoicismo. Acorda, mais um dia começa. E com ele a mesma bagunça, por dentro e por fora. A louça acumulada na pia. O quarto desorganizado. Os compromissos atrasados. O corpo cansado, a mente inquieta. E a alma perdida. Você corre de um lado para o outro tentando dar conta do que não para de crescer. Como se estivesse preso num labirinto de demandas e frustrações. Você sente que está sempre atrasado para a própria vida. Sempre tentando alcançar algo que parece escapar por entre os dedos. No fundo você sabe. Algo precisa mudar. Mas por onde começar? O mundo te ensinou que sucesso é ter muito. Ter coisas, status, atenção. Mas você já percebeu que mesmo quando consegue, isso não traz paz. Porque a verdadeira bagunça não está lá fora. Está dentro. E é aí que entra o estoicismo. O estoicismo não é uma filosofia antiga qualquer. Não é uma teoria para intelectuais de toga sentados em colunas gregas. É uma espada, um escudo, um mapa. É uma arte de viver. Simples, prática e brutalmente honesta. É o caminho de quem decidiu parar de se esconder atrás de desculpas e começar a colocar a vida em ordem de dentro para fora. Você acha que sua vida está fora de controle? O estoicismo responde: controle o que está ao seu alcance. O resto aceite com coragem. Está sobrecarregado pelas emoções? Os estoicos dizem: não reaja como um escravo da raiva, do medo ou do desejo. Comande sua mente e comandará o mundo. Você se sente perdido? Marco Aurélio escreveu: a ordem e a harmonia do universo não dependem da tua compreensão, mas a tua paz depende da tua aceitação delas. É disso que você precisa. De direção, de propósito, de força interior. Mas para isso é preciso coragem. Porque colocar a vida em ordem exige mais do que disciplina. Exige olhar de frente para o caos. Aceitar a responsabilidade total por si mesmo. E começar. Um pequeno passo hoje. Um ato de controle agora. Uma escolha estoica diante da próxima dificuldade. Imagine isso, você finalmente em paz. Seus dias não mais dominados pelo medo ou pela ansiedade. Seus pensamentos mais claros. Seu caminho mais firme. A ordem retornando uma ação por vez. Não por mágica. Não por sorte. Mas porque você decidiu que não seria mais vítima da desordem. Porque você se tornou alguém digno da vida que deseja. E isso começa aqui. Agora. Com este chamado. A pergunta não é se você consegue. A pergunta é: você está pronto para parar de fugir e começar a ordenar sua vida? Com estoicismo, você já percebeu como a desordem se infiltra aos poucos? Não começa com uma explosão. Não chega gritando. Ela vem em silêncio, com pequenas concessões. Um despertador adiado. Um treino ignorado. Um compromisso quebrado. Um pensamento negativo acolhido como verdade. Um sentimento de raiva alimentado em silêncio. E assim, dia após dia, o caos vai ocupando os espaços da tua vida. Primeiro o teu quarto, depois tua agenda, depois tua mente. Até que um dia você acorda e não se reconhece mais. E o mais doloroso não é a bagunça em si. É saber que você deixou isso acontecer. Você sente isso, não sente? Uma parte de você está cansada. Cansada de sobreviver em modo automático. Cansada de dar desculpas. Cansada de ser escrava das emoções. E ao mesmo tempo, existe algo em você que não morreu. Uma fagulha de lucidez que sussurra: não precisa ser assim. Você sente que poderia ser muito mais. Que há um poder em você que ainda não foi despertado. Que existe ordem por trás do caos. E que a chave para acessá-la está nas tuas mãos. Essa chave se chama autodomínio. E é isso que os estoicos ensinaram. Que a liberdade não vem do mundo, vem de dentro. Que a força verdadeira não está nos músculos, mas no caráter. Que uma vida boa não é uma vida sem dor, mas uma vida com sentido, com direção, com propósito. Epicteto, um escravo que se tornou mestre da filosofia, dizia: você quer ser invencível? Então não lute por aquilo que está fora do teu controle. Esse é o primeiro golpe contra a bagunça. Discernir entre o que depende de você e o que não depende. Você não pode controlar as opiniões dos outros, o clima, o trânsito, as tragédias, os erros dos outros, mas pode controlar sua atitude, sua resposta, suas escolhas. E isso muda tudo. Porque quando você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável, você libera poder para transformar o que realmente importa, você mesmo. E colocar a vida em ordem começa por aí. Você quer um ambiente limpo? Comece limpando sua mente dos pensamentos inúteis. Quer uma rotina organizada? Comece definindo princípios que guiem suas escolhas. Quer um corpo forte?
Comece disciplinando sua vontade, não só seus hábitos. Quer respeito? Comece se respeitando. Quer paz? Comece enfrentando os conflitos que evita há anos. Tudo isso exige uma decisão. Assumir total responsabilidade por si mesmo. E essa é a maior virada estoica. Eles não te oferecem conforto. Oferecem poder. Não dizem que vai ser fácil. Dizem que vai valer a pena. Não prometem milagres. Prometem transformação. Se você tiver coragem de seguir o caminho. É por isso que colocar sua vida em ordem não é um processo externo. É uma guerra espiritual. E toda guerra começa com um ato de rebeldia. Dizer não à sua antiga versão. Dizer não ao homem que vive reclamando, que se vitimiza, que terceiriza responsabilidades. Dizer não ao homem que sabe o que precisa fazer, mas escolhe procrastinar. Dizer não ao homem que vive para agradar os outros, mas não respeita seus próprios princípios. Essa é a primeira revolução. Recusar-se a continuar sendo quem você não aguenta mais ser. E nessa jornada, os estoicos serão teus aliados, não como mestres distantes, mas como companheiros de batalha. Homens como Sêneca, que enfrentou o poder de imperadores corruptos, Marco Aurélio, que liderou impérios em guerra enquanto combatia suas próprias dores, Epicteto, que venceu a escravidão e ensinou liberdade com palavras afiadas como espadas. Eles passaram pelo fogo. Eles provaram que é possível ser forte mesmo quando tudo ao redor desaba. Eles mostraram que ordem não é algo que o mundo te dá. É algo que você constrói. Um princípio por vez. E agora, é você quem está diante dessa escolha. Você pode continuar convivendo com o caos, ou pode decidir que é hora de vencê-lo. Você pode continuar fingindo que está tudo bem, ou pode olhar no espelho e admitir, chega. Você pode continuar esperando que o mundo mude, ou pode ser o agente da mudança. O primeiro passo é simples, mas não é fácil. Aceite a verdade sobre onde você está. Olhe ao redor, olhe para dentro, sem máscaras, sem desculpas. Apenas encare. O caos não te dominou de uma vez. Ele se infiltrou porque você permitiu. Mas se você teve o poder de desorganizar sua vida, também tem o poder de organizá-la. E isso começa com uma decisão. A vida ordenada que você sonha está do outro lado da dor que você evita. Você vai encarar. Todo guerreiro se prepara antes da guerra. E a sua guerra agora é contra o caos que se instalou dentro e fora de você. Mas não se trata de um combate contra inimigos externos. Não se trata de vencer o mundo, ou de vencer os outros. É mais difícil do que isso. Trata-se de vencer a si mesmo. Você quer colocar sua vida em ordem? Então pare agora, respire e olhe ao redor. Observe seu quarto, sua agenda, seus hábitos, suas palavras, suas atitudes. Essa é a paisagem real da sua existência. Não importa o que você diga a si mesmo, não importa o que poste nas redes sociais. A realidade está nos detalhes, que você tenta ignorar. E a verdade dói, mas liberta. Você tem que encarar a sua vida como ela é, sem drama, sem vitimismo, sem fantasia. Isso é estoicismo. Olhar de frente, com firmeza e racionalidade, aquilo que a maioria teme encarar. Sêneca dizia, a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Então olhe para seu tempo. Onde ele está indo? Quantas horas você entregou à distração? Quantos dias você desperdiçou com ressentimentos, discussões tolas, promessas não cumpridas? Você sente que está sempre ocupado, mas raramente avançando. Essa é a marca da desordem. O primeiro passo para ordenar a vida é entender que você não tem controle sobre o tempo, mas tem controle sobre suas escolhas. E a qualidade da sua vida depende das escolhas que você repete. Agora olhe para seus hábitos. O que você faz nas primeiras horas do dia? O que consome sua atenção? Como você responde aos problemas? Com raiva, com fuga, com indiferença? O caos se instala nos rituais esquecidos. Na forma como você acorda, no modo como come, na maneira como fala, nos pensamentos que você permite dominar sua mente. A vida ordenada não se constrói com grandes gestos. Ela nasce no silêncio dos gestos pequenos e consistentes. Marco Aurélio escreveu em suas meditações. O que impede a ação avança a ação. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Essa é a alma da preparação. Transformar o que te trava no que te move. Você não precisa de motivação. Precisa de clareza. Não precisa de promessas. Precisa de princípios. E quais são os princípios de uma vida ordenada com base no estoicismo? 1. Discernimento. O que depende de você e o que não depende. 2. Autodomínio.
Governar pensamentos, emoções e impulsos. 3. Responsabilidade. Tudo o que acontece em sua vida é terreno fértil para a virtude. 4. Ação. Haja de acordo com a razão e não com a emoção. 5. Resiliência. A dor não é um inimigo, é um instrutor. Esses princípios são como ferramentas. Mas uma ferramenta sem disciplina é inútil. Por isso, a preparação exige que você comece a cultivar a disciplina de forma intencional. Quer ordem? Então crie ordem. Escolha 1 hora para acordar e cumpra. Escolha 3 prioridades por dia e execute. Silencie o ruído externo e foque. Escolha uma virtude por semana e pratique. Controle sua alimentação, sua linguagem, seus impulsos e veja sua mente se tornando mais forte do que os desejos. Mas não se iluda, isso exige sacrifício. Você terá que abrir mão do conforto momentâneo pela força duradoura. Terá que ser seu próprio mestre. Mesmo quando sua mente gritar para ceder, terá que recomeçar 1000 vezes, até que a constância vença a desordem. E isso tudo começa no interior. O estoico não espera o mundo estar em paz para viver com paz. Ele ordena sua mente como um general organiza o campo de batalha. Ele aceita o que não pode controlar, transforma o que pode, e jamais desiste da excelência. Mas essa força não nasce do nada. Ela nasce da decisão de se preparar. E preparação não é algo que se faz apenas no domingo, ou no ano novo, ou quando a motivação aparece. Preparação é o que você faz agora. Neste instante, ao decidir que sua vida não será mais definida por reações impulsivas, mas por ações conscientes. Você quer ordem? Então crie estrutura. Você quer clareza? Então silencie o ruído. Você quer força? Então abrace o esforço. E, sobretudo, entenda isso. A preparação não te leva ao resultado. Ela te transforma na pessoa capaz de sustentá-lo. Você não está se preparando apenas para ter uma vida em ordem. Você está se preparando para se tornar um homem que, aconteça o que acontecer, jamais será dominado pelo caos, porque ele carrega a ordem dentro de si. E agora, o que falta? Você já sabe o que precisa fazer. Já sabe o que precisa mudar. O próximo passo não depende de mais leitura, mais motivação ou mais espera. Depende apenas de uma decisão. Você vai começar ou vai continuar, adiando sua própria transformação, porque o campo de batalha está pronto. E o guerreiro é você. Você pode sentir, lá no fundo, um incômodo que cresce quando tudo silencia. Aquela voz que sussurra quando você se vê sozinho, longe da distração, longe das justificativas. Ela diz, você está fugindo. Fugindo de si mesmo. Fugindo da vida que deveria estar vivendo. Fugindo da ordem que você sabe que precisa. Você tenta disfarçar com humor, com metas vazias, com redes sociais, com a eterna promessa de que segunda-feira tudo muda. Mas o tempo não tem pena de promessas. O tempo passa. E cada dia vivido no caos, no atraso, na procrastinação, é um dia a menos da vida que você poderia estar construindo. O mundo não vai te esperar. As contas continuarão vencendo. Os relacionamentos continuarão se desgastando. Seu corpo continuará se enfraquecendo. Sua mente continuará se sabotando. E tudo isso, enquanto você finge que está tudo bem. Mas aqui está a verdade crua, simples e brutal. Não está tudo bem. Porque se você dorme com ansiedade, acorda cansado e vive frustrado, alguma coisa está profundamente fora do lugar. E não é o mundo, é você. O mundo não tem obrigação de se ajustar ao seu caos. É você quem tem que aprender a viver com ordem, mesmo quando tudo ao redor grita desordem. E isso não é castigo, é liberdade. Porque se o mundo não precisa mudar para você ser forte, então nada mais pode te parar. O estoicismo não veio para te dar conforto. Veio para te ensinar a suportar. Não veio para aliviar o peso. Veio para te dar costas largas. E isso, meu amigo, é mais valioso do que qualquer prazer momentâneo. Pense. Quantas vezes você já tentou mudar por impulso? Quantas vezes começou com entusiasmo, mas abandonou ao primeiro sinal de dificuldade? Quantas metas anotadas num caderno esquecido? Quantos vídeos motivacionais que te deixaram eufórico por 20 minutos? E depois nada? Porque entusiasmo não é transformação. Inspiração não é disciplina. Desejo não é decisão. Você não precisa de mais emoção. Você precisa de estrutura, de raiz, de fundamento. E esse fundamento está no núcleo estoico. A vida é ação racional guiada pela virtude. Virtude. Essa é a palavra que os antigos usavam para definir a excelência do ser. Não é ser perfeito, é ser firme.
Justo, honesto, corajoso, disciplinado. Você quer ordem? Então adote a virtude como critério de todas as suas escolhas. Está com raiva? Haja com justiça. Está com medo? Haja com coragem. Está em dúvida? Haja com sabedoria. Está cansado? Haja com temperança. Essas 4 virtudes, coragem, justiça, sabedoria e temperança, são os pilares de uma vida ordenada. São elas que te mantêm firme quando tudo ao redor parece desabar. Porque quando o caos externo é inevitável, a única coisa que te salva é a ordem interior. E essa ordem não nasce de um dia para o outro. Ela é forjada no silêncio das escolhas difíceis, na decisão de não responder ao insulto, no treino feito mesmo sem vontade, no não dito a um velho hábito, na humildade de reconhecer um erro, na força de pedir perdão, na disciplina de acordar cedo, na honra de cumprir o que prometeu a si mesmo. Essas são as pequenas vitórias que te constroem por dentro, e cada uma delas é um tijolo a mais no templo da sua vida ordenada. Porque é isso que você está construindo. Não uma rotina ideal, mas um templo, um espaço sagrado dentro de si, onde o caos não entra. Marco Aurélio escreveu: refugie-se em si mesmo, principalmente quando o mundo estiver desabando. E esse refúgio não é isolamento, é fortaleza. É o lugar que você construiu com disciplina, verdade e ação. É o homem que você se tornou quando parou de negociar com suas fraquezas. Você precisa dessa fortaleza, porque a vida vai te testar, vai te trair, vai te desafiar. E se você não tiver alicerces, vai cair de novo. Vai repetir padrões, vai voltar ao ciclo. Você sabe como é. Você já esteve lá. Chega. Chega de repetir a dor que já deveria ter te ensinado. Chega de recomeçar do zero por falta de constância. Chega de mendigar ordem onde só existe distração. Você quer ordem? Então seja ordem. Você quer paz? Então cultive silêncio. Você quer força? Então suporte o peso. Porque a verdadeira mudança vem quando você entende que o único responsável é você. E isso não é um fardo. É um privilégio. Porque se você é o problema, então você é a solução. E não há nada mais poderoso do que isso. Chega um momento em que a dor grita mais alto que o conforto. Um momento em que a alma, cansada de fingir, clama por verdade. Esse momento não tem hora marcada, não avisa, ele apenas chega. Pode ser numa manhã silenciosa, numa madrugada solitária, ou no meio de uma crise que te obriga a olhar para dentro. E ali diante do espelho, sem máscaras, sem desculpas, você finalmente entende, não dá mais para viver assim. O caos venceu tempo demais. Você adiou o essencial, negociou com os próprios vícios. Mentiu para si mesmo dizendo que estava tudo sob controle. Mas não estava. A bagunça ao seu redor era só o reflexo da confusão dentro de você. Você acordava cansado porque sua mente nunca descansava. Você sorria por fora, mas se torturava por dentro. Você cumpria tarefas, mas vivia no piloto automático. Você se distraía, mas nunca se sentia realmente presente. Você já tentou de tudo, metas, planners, promessas, mas nada funcionava porque tudo era externo. Faltava raiz, faltava alma, faltava decisão real. E agora tudo isso está diante de você. Nu, cru, inescapável. Chega. Chega de se esconder atrás do depois eu mudo. Chega de viver como se a vida fosse infinita. Chega de repetir padrões que só te afundam. Hoje você escolhe diferente. Porque no fundo você já sabe. Ninguém virá te salvar. Não haverá momento perfeito. Não haverá força milagrosa. O que existe é este instante e agora, em que você pode dizer, basta, e esse basta ecoa como um trovão dentro de você. É o grito do homem cansado de ser fraco. É o chamado do guerreiro que se perdeu, mas ainda respira. É o estalo de consciência que transforma a dor em decisão. A partir daqui não há mais volta. Porque o estoicismo não é um estilo de vida. É uma filosofia de guerra. E você acaba de declarar guerra ao velho eu. Você começa limpando o campo de batalha. Acorda mais cedo, silencia as notificações, organiza o quarto, escolhe os alimentos com intenção. Diz não para o vício, diz sim para o silêncio. Começa pequeno, mas começa com verdade. Cada gesto vira ritual, cada ação vira voto, cada escolha vira construção. E a mágica não está nos resultados rápidos, está na transformação silenciosa da mente. Você começa a observar os próprios pensamentos. Identifica o que é ruído, o que é medo, o que é impulso, e com serenidade escolhe agir pela razão, não pela emoção. Você começa a reagir diferente aos desafios. Alguém te ataca?
você responde com equilíbrio. Um plano falha, você adapta sem desespero. A solidão bate, você a transforma em força interior. E pela primeira vez em muito tempo você sente domínio. Não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Isso é liberdade, porque o homem que domina a si mesmo é invencível. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase deixa de ser teoria e vira carne. Vira prática, vira realidade. Você começa a confiar em si mesmo de novo. Não porque tudo está perfeito, mas porque agora você é íntegro. Integridade é a raiz da paz. Você percebe que não precisa mais agradar os outros, nem se provar, nem vencer a todo custo. Você só precisa ser constante na sua verdade. E essa constância, mesmo imperfeita, muda tudo. O quarto bagunçado começa a refletir ordem. O corpo cansado começa a ganhar vigor. A mente inquieta começa a encontrar centro. E a vida começa a fazer sentido. Não porque o caos sumiu, mas porque agora você sabe quem é no meio dele. Você é a ordem. Você é o homem que decide levantar, que decide viver com virtude, que decide agir com honra, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando tudo parece mais fácil de outro jeito. Essa é a essência estoica. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, porque o caminho fácil sempre cobra caro. Mas o caminho difícil, o caminho da disciplina, da verdade e da constância. Esse caminho entrega algo que o mundo não pode dar: respeito próprio. Você começa a se olhar no espelho de novo e gostar do que vê. Não porque é perfeito, mas porque é real. Você parou de mentir, parou de fugir, parou de fingir. Agora você vive com propósito, age com intenção e constrói-na todos os dias a vida que nasceu para viver. Esse é o ponto de virada, o momento em que a queda se transforma em ascensão, o instante em que a bagunça cede espaço à estrutura, o segundo em que o velho eu morre e nasce um novo homem. Um homem estoico, um homem livre, um homem em ordem. Você passou a vida inteira tentando controlar tudo. Controlar as pessoas, os resultados, a imagem que projeta, a narrativa sobre si mesmo. Fez planos, milimetrou horários, criou versões de si para agradar e conquistar. Lutou por estabilidade, por certeza, por previsibilidade. E agora, depois de tudo que você enfrentou, depois da decisão firme de colocar a vida em ordem, aqui está a surpresa. A verdadeira ordem não é controle, é entrega. Essa verdade chega como um golpe seco no peito, porque tudo em você foi condicionado a pensar o contrário, que organizar a vida é ter tudo sob domínio. Mas isso é ilusão. Pior, é a prisão mais sutil de todas. Você pode arrumar seu quarto, sua rotina, suas finanças, e ainda assim viver em guerra com o que não pode controlar. A vida não obedece comandos. Ela muda, ela quebra, ela dói. Ela te tira coisas que você jurava que eram para sempre. Ela te faz perder, errar, ser traído, começar do zero. E diante disso, de que adianta todo o seu controle? É aqui que os estoicos apontam para uma ordem mais profunda. Uma que não depende do mundo exterior, mas da sua aceitação interior. Epicteto foi claro. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. Você pode viver em um ambiente limpo, com contas pagas e corpo saudável, mas se ainda se revolta com o trânsito, com a opinião dos outros, com as incertezas da vida, você ainda está no caos. Você ainda está preso na falsa ideia de que a vida precisa te obedecer para você estar em paz. Mas eis a surpresa brutal e libertadora. A ordem real nasce no exato momento em que você para de resistir àquilo que não pode mudar. Isso não é desistência, é sabedoria. Você deixa de brigar com o imprevisível e escolhe reagir com virtude. Você entende que a chuva não vai parar porque você está de terno, mas você pode decidir andar com dignidade mesmo molhado. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O primeiro exige que o mundo se ajuste. O segundo se ajusta ao mundo, mantendo a alma intacta. É aqui que sua transformação atinge o ponto mais profundo. Você não está apenas limpando gavetas ou montando hábitos. Você está se libertando da ilusão de que felicidade depende de circunstâncias. Você está deixando de ser um escravo do quando tudo melhorar eu serei feliz. E está escolhendo viver com excelência aqui e agora, mesmo que o mundo esteja em ruínas. Imagine isso. Você perde o emprego, mas não perde a direção. Você é criticado injustamente, mas age com serenidade. Você é deixado por quem amava, mas não se destrói. Porque sua paz já não mora mais fora de você,
Ela habita o lugar que você construiu com disciplina, reflexão e aceitação. Esse lugar, ninguém pode invadir, ninguém pode tirar, ninguém pode destruir. É isso que os estoicos chamavam de cidadela interior. Um refúgio inabalável, não feito de paredes, mas de princípios. E o mais surpreendente, esse lugar sempre esteve aí. Você apenas estava distraído demais para entrar. Perceba como é sutil. Você achava que precisava controlar a vida, mas o que você realmente precisava era aprender a controlar como você responde à vida. Isso muda tudo, porque agora, até o sofrimento ganha propósito. A dor deixa de ser um castigo, vira um mestre. A falha deixa de ser humilhação, vira lição. A perda deixa de ser o fim, vira renovação. E a vida, com toda a sua incerteza, se torna um campo fértil. Não de estabilidade, mas de virtude. Você aprende a caminhar sem chão, a amar sem possuir, a lutar sem se apegar ao resultado, a viver sem a obsessão pelo e se. E, estranhamente, é justamente aqui, quando você desiste de controlar o incontrolável, que sua vida começa a entrar em ordem de verdade. Porque agora você age com clareza. Você escolhe o que está ao seu alcance e solta o que não está. Você se torna seletivo com suas batalhas. Economiza energia. Foca no essencial. E o essencial é isto. Você está em paz com o que depende de você e em paz com o que não depende também. Esse é o ápice da sabedoria estoica. E é também o nascimento do homem livre. Não livre de dor, não livre de desafios, mas livre do desespero que vem de querer controlar o incontrolável. Essa é a maior surpresa de todas. A verdadeira ordem não é rígida, ela é fluida, porque ela nasce da sua mente treinada, não das condições externas. E essa mente você está forjando agora. Você já entendeu? A ordem que você busca não é apenas estética. Não se trata apenas de uma rotina bonita no papel ou de metas coladas na parede. Colocar a vida em ordem é um ato de coragem, consciência e consistência. E o estoicismo te oferece há mais de 2000 anos um manual de instruções claro, direto, transformador. Mas agora é hora de sair da contemplação e ir para a prática. Hora de pegar essa espada filosófica e usá-la na batalha diária. Porque o estoicismo não muda sua vida enquanto está no papel. Ele muda quando vira ação. Vamos por partes. Simples, rigoroso, essencial. 1. Domine sua manhã, antes que o mundo a roube. A primeira batalha do dia é a mais importante. Se você vence sua manhã, você impõe ritmo à sua vida. Se perde, vira refém do caos até o fim do dia. Acorde antes do ruído, antes do celular, antes dos problemas. E comece com silêncio, respiração, escrita, leitura. Comece com você, não com o mundo. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seu diário antes do nascer do sol. Você pode fazer o mesmo, mesmo que tenha apenas 15 minutos. Use esse tempo para 3 coisas. Revisar seus princípios. Quem você quer ser hoje? Visualizar os desafios. Prepare sua mente como um soldado se prepara para a guerra. Agradecer pela chance de mais um dia de construção. Esse pequeno ritual muda sua mentalidade para o resto do dia. 2. Haja com intenção. Viva por princípios, não por impulsos. A bagunça da sua vida muitas vezes nasce de decisões apressadas, movidas por impulso, medo ou desejo. O estoico age com razão e virtude. Antes de responder, pense. Antes de aceitar um convite, pergunte: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Antes de se irritar, reflita: isso está sob meu controle? Antes de procrastinar, lembre: a ação agora é o alicerce da ordem futura. Seja deliberado em tudo, desde o que come, ao que consome na internet, até com quem gasta seu tempo. O estoico não vive no automático. Ele vive em estado de presença e direção. 3. Crie uma rotina sólida e obedeça a ela como a uma lei sagrada. Rotina não é prisão, é estrutura. É chão firme num mundo caótico. Monte sua rotina como um arquiteto monta um templo. Com lógica, com beleza, com ordem. Estabeleça horários fixos para o essencial. Acordar e dormir. Comer. Trabalhar. Estudar. Treinar o corpo. Treinar a mente. Silenciar o espírito. E mais importante, cumpra a rotina mesmo quando não estiver motivado. Porque o que te forma não são os dias fáceis. São os difíceis. A constância te transforma em aço. 4. Elimine excessos. Viva com menos. Viva com mais sentido. Olhe ao redor. Quantas coisas você tem que não usa? Quantas distrações tomam seu tempo sem te devolver nada?
Quantas pessoas sugam sua energia e te afastam de quem você quer ser? O estoico pratica o essencialismo. Ele entende que menos é mais. Menos bagunça, menos estímulo, menos vício. Mais presença, mais foco, mais paz. Desapegue. Tau. Delete. Corte. Livre-se de tudo que pesa, atrasa, distrai. A ordem externa liberta energia para a ordem interna. 5. Enfrente a realidade. Pare de fugir. Chega de adiar conversas difíceis. Chega de evitar o espelho. Chega de inventar desculpas. Sente e encare. O que em sua vida está fora de ordem? Quais comportamentos sabotam seu crescimento? O que você evita porque dói, mas precisa resolver? Escreva, liste, confronte e transforme tudo isso em plano de ação. 1 a 1, pequeno a pequeno, sem desespero, sem ilusão, só com constância, coragem e verdade. 6. Pratique o diário estoico. Um hábito que te fortalece todos os dias. Você não precisa ser filósofo para escrever, mas precisa escrever para se entender. Use o diário como um espelho da alma. De manhã, escreva o que pretende viver com honra e clareza. À noite, escreva o que viveu, onde errou, onde venceu, o que pode melhorar. Epicteto ensinava que todo homem precisa se examinar diariamente. Sêneca dizia que antes de dormir revisava cada pensamento, emoção e atitude. Esse hábito simples transforma você de reativo em reflexivo, de vítima em autor, de confuso em consciente. 7. Sirva a algo maior que você. Encontre propósito. A vida sem direção é um barco à deriva. E por mais que você organize sua rotina, seu corpo e sua mente, se você não servir a algo maior, tudo isso será apenas vaidade organizada. O estoico vive para algo maior. A honra, a justiça, a sabedoria, o dever, a excelência. Você precisa de um ideal, algo que te faça levantar quando cair, algo que te lembre que sua vida não é apenas sobre prazer ou status, mas sobre virtude. Pergunte-se: que tipo de homem quero ser? Como quero ser lembrado? O que quero construir com o tempo que tenho? E viva por isso, todo dia. Colocar a vida em ordem não é um evento. É uma guerra de trincheiras. Uma vitória diária, silenciosa, invisível. Você não vai ver resultados em 3 dias, mas em 3 meses estará irreconhecível. Em 1 ano será outro homem. Em 3 anos terá construído um legado. Mas só se fizer o que precisa ser feito, hoje. Sem drama, sem pressa, sem perfeição. Apenas com presença, direção e disciplina. Essa é a arte estoica de viver. Simples, firme, inabalável. Agora que chegamos ao fim desta jornada, eu preciso te dizer a verdade mais crua, mais dura e mais libertadora de todas. Você é o responsável pela sua desordem, e você é também o único capaz de restaurar a ordem. Ponto final. Não são os políticos, não é o seu chefe, não são seus pais, seus traumas, sua ex ou sua sorte. É você. Sua vida está bagunçada? Sua rotina está um caos? Seus relacionamentos, seu corpo, seu propósito estão em ruínas? Assuma. Pare de terceirizar. Isso não é crueldade, é liberdade. Porque a partir do momento em que você assume que a culpa é sua, o poder também passa a ser. E é nesse ponto que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia. Ele se torna um grito de guerra. Ou você toma o comando, ou será comandado. Comandado pelo medo, comandado pelo desejo, comandado pelo vício, pela opinião dos outros, pelas circunstâncias, pelo tempo que escorre sem sentido. Olhe à sua volta. Veja quantas pessoas estão apenas existindo, andando em círculos, apagando incêndios que elas mesmas provocam. A maioria está viva no corpo e morta na alma. E isso é o que acontece quando você não impõe ordem à sua própria existência. Mas você não é a maioria. Não mais. Porque agora você sabe. Agora você carrega consigo as armas de uma filosofia milenar que moldou homens forjados no fogo da realidade. Homens que caíram, perderam impérios, enterraram filhos, enfrentaram a morte e ainda assim viveram com honra. Homens que entenderam que a vida nunca será um mar calmo, mas que eles podiam se tornar marinheiros imbatíveis. Você é um deles agora, não por dizer que é, mas por estar disposto a agir como tal. Seja o pilar de ordem no mundo. O mundo precisa de homens que não se dobram à fraqueza, que mantêm a palavra, que honram compromissos, que buscam sabedoria, que se levantam cedo e dormem com consciência tranquila. O mundo precisa de você, no seu melhor. Mas para isso você vai precisar sangrar. Vai precisar cortar hábitos que ama. Vai precisar calar vozes que gritam dentro da sua mente. Vai precisar dizer não onde antes dizia tudo bem. Vai doer. Mas depois de algum tempo,
Essa dor vira honra, essa renúncia vira clareza, e essa rotina que parecia dura vira sua base inabalável. Você não será perfeito. Vai errar. Vai tropeçar. Vai recair. Mas o que diferencia o homem estoico do homem comum é simples. Ele não desiste. Ele levanta, corrige, aprende. Ele volta para o caminho sem dramas, sem necessidade de aplauso, sem vitimismo. Ele apenas continua. Então agora eu te pergunto, homem. Você vai continuar fugindo? Vai continuar adiando a arrumação da própria alma? Vai esperar mais um mês? Mais um ano? Mais uma crise para agir? Ou você vai decidir que hoje é o dia em que a sua vida começa a ser colocada em ordem de verdade? Não amanhã. Não quando tudo estiver mais calmo. Não quando você estiver no clima. Hoje. Hoje é o único tempo real que você tem. É tudo que você controla. É o campo de batalha onde você decide se será escravo ou senhor de si mesmo. Levante-se. Desligue as distrações. Escreva o seu plano. Assuma o que está fora de lugar. Haja, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com cansaço. Porque a ordem que você quer construir não vai se levantar sozinha. Ela exige esforço. Ela exige disciplina. Ela exige que você seja o arquiteto e o operário da sua própria reconstrução. E a recompensa? A paz. A paz de quem sabe quem é. De quem cumpre o que promete. De quem não se ajoelha diante das próprias fraquezas. De quem anda com firmeza mesmo em dias de tempestade. Essa paz não tem preço, mas tem um custo. E esse custo é você se tornar tudo aquilo que nasceu para ser. Última pergunta. Você vai viver como os que se arrastam? Ou como os que caminham eretos em direção ao seu destino? Você vai continuar debatendo com o caos? Ou vai começar, agora, a plantar ordem, propósito e virtude? A decisão é sua. Mas saiba que se você escolher o caminho dos fortes, o estoicismo não vai te deixar sozinho. Ele vai te guiar, te fortalecer, te lembrar todos os dias que você não veio ao mundo para se perder, mas para se encontrar. E isso começa com um simples ato. Arrumar sua vida, de dentro para fora. Agora vá. O mundo não vai parar para esperar você se alinhar, mas a sua vida inteira pode mudar se você começar hoje.